Boa noite a todos. Queria registrar primeiro a alegria e a honra de participar desse evento, de mediar os debates dessa mesa tão qualificada, e queria deixar logo registrado meus agradecimentos à organização pelo convite. Vou tranquilizá-los todos, vou me resumir à posição de presidente dos trabalhos, né? Cumprimento antes os meus colegas de mesa, né? O senhor Gilberto Carvalho, secretário nacional da Economia Solidária do Ministério do Trabalho, o senhor Paulo Gonet, vice-procurador-geral eleitoral do Brasil, Ricardo Leite Ribeiro, diretor de Políticas Públicas e Relações da Uber, e João Paulo Bachu, que é professor do IDP. Eu passo a palavra, então, ao Dr. Gilberto Carvalho. Muito obrigado, Fernando. Eu quero, em nome do ministro Luiz Marinho, que infelizmente à última hora chamado pelo presidente Lula para resolver uma pendência importante relativa ao nosso ministério, aos trabalhadores, que é uma questão ligada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, não pôde comparecer. Eu quero, em nome dele, cumprimentar a cada uma e cada um de vocês aqui presentes, agradecer a honra e a oportunidade deste convite por parte da coordenação do 11º Fórum Jurídico de Lisboa, dizer que é uma satisfação dividir a mesa com o Ricardo Leite Ribeiro, com quem nós temos dialogado bastante nos últimos tempos, assim como com o Paulo Bachur, o Paulo Gustavo Gonet e ao Fernando que nos coordena. Peço licença a vocês para fazer uma abordagem que é menos técnico-jurídica, até porque não é a minha área, mas para falar a partir do ponto de vista de um governo que, recentemente eleito, tem como preocupação fundamental o crescimento de um país, o crescimento econômico sustentável, com distribuição de renda. E eu quero cumprimentar a direção do Fórum por ter introduzido esse tema, porque não se pode falar em democracia institucional, em democracia formal, sem visitarmos, sem enfrentarmos o tema da democracia econômica. E nós estamos diante de um tema que pervadiu toda a atividade trabalhista, atividade econômica no Brasil e no mundo. É uma atualidade dramática por aquilo que ela se apresenta de desafios para as empresas e para a sociedade, assim como para o governo. E, portanto, estamos diante de uma nova fronteira, de uma revolução tecnológica, onde o capital muda a sua face, a sua forma de atuação, diante da financiarização, assim como ocorreu a financiarização do capital em todo o mundo, também as novas tecnologias permitem uma nova atuação desse capital. Essa revolução é muito bem-vinda, essa revolução ela pode ser muito auspiciosa para a humanidade, mas a grande questão, a grande pergunta que nós temos que nos fazer nesse momento é: para quem vai servir esta revolução? E essa decisão é nossa, é da sociedade, é dos governos, é das empresas. Assim como nas revoluções anteriores, na Revolução Industrial, servirá para aumentar a taxa de exploração ou servirá para o acesso democrático aos bens das grandes massas? Os avanços significativos de uma revolução tecnológica como essa são inegáveis, temos que saudá-los. Mas se ela se concentrar, se ela for
tiver o mesmo perfil das revoluções anteriores, de concentração de renda e de poder, nós sabemos onde essa história vai dar. A fotografia do mundo hoje é o resultado de um padrão de desenvolvimento que ocorreu no mundo a partir dessas apropriações dessas novas das tecnologias tradicionais. A marca do centro e da margem, o fenômeno da concentração da riqueza. Aqui perto, a margem, a fotografia do Mediterrâneo. O Papa visitando Lampedusa e denunciando ao mundo um naufrágio civilizacional deve nos chamar a atenção. As rotas no Brasil da nova imigração venezuelana, haitiana, peruana, boliviana, devem nos chamar a atenção. E as cidades do mundo? Qual é a fotografia das cidades do mundo e do Brasil que nós temos hoje? O centro ia concentrando-se em muros cada vez mais altos dos condomínios, a maior força policial que não contém a violência, a criação de um Estado paralelo, o fenômeno das religiões implantadas nas periferias, controlando, muitas vezes em aliança com os tráficos, as nossas periferias. É essa a questão, esse é o foco que nós temos que dar ao abordarmos essa bela notícia da chegada das novas tecnologias. Quero insistir, democracia formal sem a democracia econômica não tem sustentabilidade. Nós viemos agora de um susto no Brasil. Vivemos 4 anos de um negacionismo, de um tempo de trevas. Esse fascismo, a prática desses valores fascistas, a prática desse ressentimento que se vê na sociedade, desse ódio que dividiu a sociedade brasileira, não nasceu ontem. Ele apenas foi super praticado, ele foi oportunizado, ele foi estimulado, mas ele não nasceu ontem. O trabalho de tentar construir, manter a democracia formal sem a democracia econômica é um trabalho de Sísifo. É uma pedra que nós carregamos, mas fatalmente ela rolará para baixo. Não é sempre que nós teremos um Lula para vencer uma eleição apertada como foi essa. Ou nós aproveitamos os momentos, aproveitamos as crises e demos um salto na forma de organização da sociedade, ou nós conviveremos o tempo todo com a instabilidade democrática. Os pobres não ficarão na sua fome, atravessarão o Mediterrâneo, atravessarão os muros dos nossos condomínios, e não há repressão que vai segurar. É uma escolha que nós temos que fazer. Nesse sentido, para as novas empresas de tecnologia que atuam no Brasil, há uma escolha a ser feita. Elas podem ser poderosas, e são. Podem ter lucros importantes, e devem ter. Elas podem também usar de métodos menos claros, como ocorreu no Brasil, denunciado pela empresa, pela agência pública, de criar fake news, criar personagens fakes para atuar sobre a cabeça dos seus trabalhadores. Ela pode ter método de lobbies poderosos no Congresso, no Judiciário, é uma escolha. E podem praticar uma exploração que permita lucros inéditos. São 10 anos que essas empresas existem no Brasil, sem que houvesse até hoje nenhuma garantia para os trabalhadores. Não falamos aqui de empresas filantrópicas, não se trata disso. São empresas de um novo capitalismo sem capital, porque os meios de produção estão na mão dos trabalhadores, de outra forma de relação. Eu pergunto a vocês, é justo que uma doméstica em São Paulo,
contratada a R$ 160 através de um aplicativo fique com R$ 90? É justo? É essa sociedade que nós vamos construir? Nós precisamos buscar alternativas. São tratativas que não precisam e nem devem reeditar o passado. Nós não queremos as velhas fórmulas para novas formas de atuação econômica. Mas é preciso que esses 1.500.000 trabalhadores, num crescimento exponencial, 90% homens, 59% negros, a média dos entregadores de idade varia em torno de 29 anos. É uma grande oportunidade, onde empresas, governo e trabalhadores podem buscar novas formas de contratação. Estabelecer o cordão sanitário da ausência de vínculo não vai resolver o problema. A negativa de qualquer vínculo não resolverá o problema, até porque o mundo caminha numa direção oposta. A comunidade europeia, Portugal, renovando-se agora, Espanha, toda a comunidade europeia caminha na outra direção. De uma forma de reconhecimento nova, mas de um reconhecimento, de uma dependência. Quem controla preço, quem pode tirar, quem pode pôr, não pode falar em dependência. Portanto, construir um processo de seguridade social, construir métodos de segurança e saúde, construir o estabelecimento de uma jornada. Não é possível que pensemos que seja normal uma jornada de 12 a 14 horas, quando a classe trabalhadora lutou anos e anos com tanto sacrifício para construir as 8 horas. Não é possível pensar que não haja férias, que não haja descanso remunerado. Não é possível que não haja o mínimo de transparência algorítmica nesse processo. É por isso que o governo do Brasil tomou a iniciativa, em diálogo com as empresas, em diálogo com as representações dos trabalhadores, em construiu uma mesa, está fazendo vigorar uma mesa de tripartite de negociação. O governo, vamos ter clareza disso, não é um poder único. O governo não muda a sociedade, mas um governo não pode se omitir. É por isso que nós temos pesquisado, temos buscado fazer estudos comparativos, e por isso que chamamos a essa mesa de negociação, que nós temos a confiança de que ela poderá dar frutos novos, que podem ser referência de um novo paradigma de relacionamento no Brasil e fora do Brasil. No fundo, é uma escolha que nós vamos fazer. Eu vejo aqui muitos jovens executivos, e a eles que eu me dirijo nesse momento. A escolha que nós estamos fazendo agora não é tanto para nós, é a escolha para os nossos filhos, para os nossos netos. Não há, insisto, não há milagre. A escolha que fizemos agora determinará se nós construiremos a sociedade do medo, da violência, do ódio, do fascismo que retorna, ou a sociedade democrática, sociedade onde ganha-ganha, onde todos possam ter um mínimo de dignidade e possamos todos ser felizes. Esse é o comunicado que eu gostaria de fazer a vocês. Muito obrigado.